Olá, estamos juntos novamente. Agora vamos estudar. O que nós vamos estudar? Eu não sei se você entrou aqui por acaso, mas nós vamos estudar o Evangelho de João. Verdade, vamos estudar o Evangelho de João, que é um livro muito importante e um dos autores que eu peguei para ler, estou pegando o livro aqui, ele vai dizer que entrar no Evangelho de João para estudar é a mesma coisa, a mesma experiência que aconteceu com Moisés lá no passado. Tira as tuas sandálias, essa terra é terra santa. E como é que vão ser os nossos papos aqui? Porque eu quero conversar com você. Então, nossos papos vão ser da seguinte forma: eu vou apresentar para vocês uma forma de ler o Evangelho de João, que óbvio que não é minha, eu não tenho capacidade para isso. Um jeito de ler o Evangelho de João para que a gente possa conversar. E eu acho também que é interessante você ler os textos, porque não adianta nada esse blá blá blá, essa conversa sobre o Evangelho de João, se você não lê os textos. Se você não lê os textos, não adianta nada, porque o interessante é você ler o texto bíblico. Eu não sei se você já reparou, mas o Evangelho de João é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. João 3,16 dizem que é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo. Mas isso, como é que ele falou? Em que contexto ele falou? Como ele falou? João também é muito lido pelos novos convertidos. Quando a gente se converte ou se converteu, a gente recebeu o Evangelho de João na hora do discipulado. E é muito interessante que a gente pega o Evangelho de João e a gente vai tentar entender por quê. Então, na verdade, esse livro é uma caixa de mistérios. Por que um livro tão profundo é apresentado para as pessoas recém-convertidas? Já parou para pensar nisso? É verdade, porque ele tem um conteúdo diferente dos outros evangelhos. Então, eu resolvi escrever, para não ficar divagando muito, escrever as lições que nós vamos conversar aqui. E depois eu quero compartilhar com vocês esses escritos, essa forma. Na verdade, eu tenho que agradecer muito à Igreja Batista de Barão da Taquara por ter me sustentado durante o seminário, e isso me dá uma alegria imensa. Fui para o seminário por causa da minha querida classe Samuel, e isso que eu estou apresentando para vocês é um aperfeiçoamento do que nós vimos juntos na classe. Foi lá, ainda durante o período do seminário, que eu desenvolvi a mula do Balaão, que é um livretinho. Eu tirei a mula de todas a mula continua aqui, tá? Eu estou aqui. O livretinho que eu ia a cada domingo apresentando para os alunos da minha classe. Eu só acrescentei mais algumas coisas. Tinham 4 páginas, na última página tinha a caricatura de alguns alunos. Eu não sei se algum aluno está aí e depois quiser compartilhar, isso seria muito interessante. Então é isso, a gente vai pensar junto aqui. Então, eu quero mostrar para vocês quem é, por exemplo, o autor deste livro. O autor deste livro, na verdade, o livro não tem nome, não tem um nome. Eu, João, não é. Só no final que a gente vai perceber que quem escreveu isso é o discípulo a quem Jesus amava. O nome João significa graça de Deus. E se o autor desse livro é o evangelista mesmo, há quem diga que não, porque podem pensar outras coisas, tem outras possibilidades. Mas se é o João, vamos partir desse pressuposto que é o João. João, o apóstolo, o nome significa graça de Deus. Ele era irmão de Tiago, e
a mãe Salomé. Por isso que a gente pensa que ele tem relação muito próxima de Jesus e é primo de Jesus. E João, o mais novo dos evangelistas. João era filho de Zebedeu, então filho de Salomé também, né? Então era primo, de alguma forma, primo de Jesus. O João também era chamado, ele era discípulo de João Batista, então ele estava muito ligado à religião judaica. Você precisa lembrar disso. Qual era a profissão desse João? João era pescador. Ele trabalhava junto com seu pai e, na verdade, não era pescador comum. Parecia que eles tinham um negócio lá relacionado à pesca, né? Tinha até os chamados empregados, os jornaleiros, os caras que ganhavam por jornada, por isso jornaleiros. O que eu acho interessante nesse estudo de João é que ele era chamado de Boanerges, que significa filho do trovão. Por que é apelido? Porque é doce, mas é espinhoso. A relação deles era muito difícil. Eles eram muito valentes e muito arrogantes, né? Que até Tiago e João, os dois, vão pedir para mandar fogo do céu e tal. E outra coisa também que eu preciso dizer é que João fazia parte daquele círculo mais próximo de Jesus, né? Você lembra bem disso, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Eles estavam sempre juntos. E a data? Esse é o evangelho mais tardio que existe. João provavelmente foi escrito no ano 95 e todos os outros evangelhos já estavam escritos. Todos os outros evangelhos já tinham sido escritos. Mateus, Marcos e Lucas, mas a gente vai falar deles um pouco mais na frente. Desculpem, quem não me conhece vai passar a conhecer agora. É impossível você ler o Filho do Trovão sem lembrar do Thor, não é? Eu acho que é impossível se lembrar do grande Thor, o deus da mitologia nórdica. E é famoso hoje, né? O Thor é bem famoso hoje. E por que João, o apóstolo, foi de Boanerges, recebeu o apelido de Boanerges, de Filho do Trovão, um apelido, para um outro apelido, o apóstolo do amor? Tem uma mudança, houve uma mudança, e eu acho que a mudança é que faz com que João escreva este livro. Bem, qual é o tema do livro? O tema do livro é que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Jesus é o Filho de Deus conosco. E é isso que nós vamos ver durante esses estudos que vamos apresentar. Pois é, a gente falou do Thor, né? Filho do Trovão, aí eu quis mostrar a vocês o Filho do Trovão, o Thor. Mas ele depois vai se transformar no apóstolo do amor. Agora vamos pensar nos 4 evangelhos. E eu não sei se você já parou para pensar por que 4 evangelhos, mas eu acho que é interessante a gente anotar isso. Bem, porque são 4 pontos de vista diferentes sobre Jesus. Na verdade, não são biografias de Jesus. A biografia, como a gente entende hoje, conta, que narra a história do personagem, não é? Mas os evangelistas estão mais ligados mesmo ao evangelho. E é óbvio que para falar do evangelho tem que falar do evangelho em si, tem que falar de Jesus, porque Jesus é o próprio evangelho. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz Paulo. Primeiro do judeu e também do grego. Na verdade, são pontos de vista diferentes sobre
a pessoa de Jesus. Então, Mateus, que é o primeiro que aparece nas nossas Bíblias, mas não é o primeiro a ser escrito, muito provavelmente o primeiro a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, mas aqui na ordem canônica, você tem Mateus. Mateus era um judeu e ele faz questão de mostrar que Jesus era um descendente de Abraão. É incrível a história de Mateus, porque Mateus sofreu uma mudança também radical, porque ele era um cobrador de impostos e foi chamado por Jesus para ser apóstolo. É muito interessante porque Mateus vai apresentar Jesus como um descendente de Abraão, Jesus como cumprimento de todas as promessas. Por isso que Mateus é o evangelho que tem mais promessas sendo cumpridas, né? Marcos apresenta Jesus a partir do batismo, que ele anuncia também o reino. Marcos, como a gente tem estudado, Marcos é o evangelho do servo. Jesus veio para servir e nós vivemos para servir. Então, é o evangelho que eu gosto de pensar da adrenalina. É o crossfit do evangelho, viu? Marcos toda hora aí foi, e veio, e fez, e aconteceu. Acontecem muitas coisas, só para você ver aí, eu anotei Marcos capítulo 1, já aparece logo o batismo e cura e exorcismos e tudo acontece muito rápido no Evangelho de Marcos, porque Jesus veio para isso, para abençoar a gente e para servir a todos nós com a sua vida. Lucas já é um evangelho diferente dos outros dois. Por que é diferente? Primeiro porque Lucas não era judeu, como os outros dois, né? Lucas não era judeu, era um gentio que se converteu no trabalho de Paulo. Lucas vai escrever Lucas e Atos, e Lucas vai mostrar que Jesus veio para todos. Então ele não é só o descendente de Abraão, mas ele é o descendente de Adão. E é muito interessante você comparar a genealogia de Mateus e de Lucas e perceber isso, que Lucas mostra que Jesus veio de Adão e não de Abraão. Ou seja, é para toda a humanidade, para todas as pessoas. E Lucas é o evangelho dos excluídos, né? O evangelho das mulheres, é o evangelho dos negros, é o evangelho dos que não são judeus. Mostra que Jesus veio para todas as pessoas, até para os fariseus, até para os cobradores de impostos, como tem a história de Zaqueu, é isso. Mas vocês percebem, Mateus, Marcos e Lucas têm pontos de vista diferentes, mas eles são parecidos, por isso eles são chamados de sinóticos. Sinóticos é os que são vistos pelo mesmo ângulo, pelo mesmo ponto de vista. Eu gosto muito de pensar nos sinóticos e nesse ponto de vista como quem a história dos cegos. Não sei se você conhece a história dos cegos, os cegos que estão diante de um elefante, e aí cada um pega o elefante em um canto, um pega na tromba, o outro vai pegar o elefante nas patas, o outro vai pegar a parte do rabo, o outro vai tocar o dorso, a parte de cima do elefante, e aí depois que eles olham o elefante, olham com o tato, né? Cego só olha com o tato. É muito interessante porque reúnem todos e começam a falar: por que você vê do elefante? Aí um vai falar: não, ele é muito flexível, se for na tromba, né? E é interessante como faz barulho, como mexe para cima e para baixo e tal. Aí o outro falou: não tive ideia nenhuma disso não, é o mesmo bicho que a gente viu, porque eu toquei num lugar que era áspero, parecia uma pedra, me tocou no joelho do elefante, parecia uma pedra muito grande, muito cheio de textura, esquisito, bem esquisito. Aí o outro foi falar do que tinha a impressão e foi falar do rabo, né? O rabo do elefante. Aí ele vai falar: cheira muito mal, é muito esquisito, e esse animal parece uma vaca. Falar que elefante parece uma vaca é porque a visão que ele tem limitada, na verdade zero, porque ele descobre contato.
e não dá para ver nada. Aí o sábio reúne e fala, todos vocês estão vendo o mesmo animal. O animal é um elefante e cada um está vendo sobre um ponto de vista. E a história conta que esses cegos passaram miraculosamente a ver, e é uma das versões da história, e aí quando eles olham o elefante, falam, olha que visão interessante e tal. Mas uma coisa todo mundo afirmou, que o bicho era grande, o bicho era muito grande, mesmo que ficou no rabo, percebeu que o rabo estava preso no corpo. Então, quem olha também o Evangelho de João, percebe que Jesus é muito mais, viu? Que Jesus é muito mais do que um descendente de Abraão, que Jesus é muito mais do que o Deus encarnado, que ele é descendente de Adão, que Jesus veio fazer as coisas. O evangelista João, e isso me emociona, o evangelista João vai dizer que Jesus é Deus, que ele estava no princípio com Deus. Então o evangelho de João, na verdade, vai narrar Jesus antes mesmo da criação. Antes de Deus decidir, haja luz, ele já tinha decidido na eternidade, haja Jesus, haja salvação, haja cruz. Isso me emociona muito. Por isso esse evangelho é tão rico em tantos sentidos, em tantas dimensões. Então vamos andar um pouco mais. Vamos andar um pouco mais. Eu quero que você olhe aí esse quadro, o vocabulário de João. Dá uma olhadinha. Amor e amar. Eu gosto desse amor e amar porque dizem que não falta amor no mundo. O que falta é a gente amar, né? Olha quantas vezes João vai usar no seu vocabulário. João usa 44 vezes amor e amar, e os outros 9, 6 e 14. Veja, de verdade, verdadeiro. O João vai usar muito mais do que os outros. Olha conhecer, que coisa legal. Conhecereis a verdade vos libertará, e daí você vê que falar sobre conhecer, Lucas fala 28 vezes, Marcos 13, Mateus 20 vezes. Agora dá uma olhadinha na palavra vida. Vida também é muito mais rico esse vocabulário em João. Mundo, várias dimensões de mundo, a gente depois vai ver isso, mas João usa a palavra mundo 67 vezes. E olha só, Mateus só usa 8, porque o mundo é pequeno, só dos judeus. Marcos usa 2, porque o foco de Marcos não é o mundo em si. E Lucas vai usar 3. Agora veja a palavra luz, 23 em João, 7 em Mateus, 10 em Marcos e 9 em Lucas. Agora o escândalo, é um escândalo. A palavra crer, João usa 102 vezes. 102 vezes. E os outros mal chegam a 10% do que João fala, viu? Então, qual é a palavra-chave? Qual é a palavra mais importante para o evangelista João? É claro, né? A palavra-chave no Evangelho de João é o versículo-chave do livro, João 20, 31. Dá uma olhada lá. Na tua Bíblia deve estar escrito, e pode estar em outras versões, mas a que eu escolhi foi essa da NVI. Mas estes textos foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Vamos repetir? Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Se você não guardar nada, só guardar esse versículo, você vai perceber qual é o objetivo de João. O objetivo de João é a gente crer que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E ele vai mostrar isso para a gente no seu evangelho. É a delícia que vamos desfrutar estudando o evangelho de João. Então você já entendeu que o evangelho de João
é diferente dos demais, dos outros evangelhos, né? Também eu preciso falar da data. Eu já falei, mas aqui eu quero pontuar que o João já era bem idoso quando escreveu esse evangelho, e há quem diga, esse autor aqui vai dizer que João, né, que João já tinha escrito até o Apocalipse quando vai escrever o seu evangelho. Também tem uma versão muito interessante, um livrinho chamado Comunidade do Discípulo Amado. Vou ver se eu mostro a capa do livro aqui para vocês, que vai mostrar que, na verdade, é uma comunidade quem escreve, que é pastoreada por João, que vai colocar todos esses conceitos que nós veremos nesse livro. Então vamos lá. Você sabe como começa o Evangelho de João, né? No princípio era o verbo e tal. Na versão da NBI vai dizer: no princípio era aquele que é a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era o próprio Deus, a palavra é o próprio Deus. E a gente tem do versículo 1 até o versículo 18 o que a gente chama de prólogo de João, que é o começo do Evangelho de João, mas são vários Joões, não sei se é assim que fala, mas são vários João na Bíblia. É verdade, tem muito João no Novo Testamento. E qual será esse João de que a gente está falando? Bem, existe primeiro, número 1 lá, o João, que é o pai de Pedro. Pedro, o apóstolo, tinha o pai que se chamava João. Também tinha o João da família dos sumos sacerdotes, do Templo dos Apóstolos. Porque Atos capítulo 4, verso 6, vai falar que, eu só estou usando o Novo Testamento, vai falar que era o João, o homem de lá. Também tem em Atos o João Marcos, mais conhecido como Marcos, mas o primeiro nome dele era João, que escreveu o Evangelho de Marcos, né? A gente tem também o João Batista, que é o precursor de Jesus, aquele que batizou Jesus. E você sabe o que significa João. Já falei, graça de Deus. Então, a graça de Deus era uma coisa muito comum naquele tempo, pelo menos no nome de João. A gente tem muitos personagens com o nome de João na Bíblia. Aqui devia estar escrito número 5, mas não vai dar tempo de eu corrigir. João também é o apóstolo evangelista, o filho de Zebedeu e de Salomé, que escreve João, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e o Apocalipse. É sobre esse João que a gente está falando. Mas no versículo 19 vai falar de outro João, e eu vou falar depois para vocês. A partir do versículo 19, João, o evangelista, que foi discípulo de João, o batizador, João Batista. O João evangelista foi discípulo do João Batista. E ele vai apresentar o João Batista dizendo: não sou o Cristo, não sou o Cristo. Que na verdade ele está falando, não é o famoso João que eu segui, que é o Cristo. O Cristo de verdade é Jesus, o Filho de Deus. É muito legal, né? Mas agora a gente vai parar de conversas paralelas, mas eu precisava desse tempo para pelo menos te convidar para entrar no livro. E a gente vai entrar no livro, e agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 18, que é o prólogo de João. Mas antes, deixa eu falar para você, qual é a chave, então, que a gente vai usar para ler o Evangelho? Porque são muitas chaves, viu, para ler o Evangelho de João. Como eu falei para vocês, é uma caixa de surpresas o Evangelho de João. Você pode ler o Evangelho de João de várias formas. Vou apresentar algumas. Vamos ver se eu consigo lembrar de todas elas. Eu vou te apresentar que o Evangelho de João pode ser lido pelos diálogos. Você pode ler o Evangelho de João pelos diálogos. Você pode ler também o Evangelho de João por meio
da questão geográfica. Você pode ler o Evangelho de João também pela questão geográfica, porque os outros vão mostrar que Jesus só vai a Jerusalém uma vez, e João mostra isso mais de uma vez. Você também pode olhar o Evangelho de João sob o ponto de vista que eu quero apresentar para você, que é o Evangelho, é uma chave mesmo, uma chave hermenêutica, que nome estranho, né? Uma chave de interpretação, que é a chamada do Evangelho da Glória ou o Evangelho dos Sinais. Então, o evangelista vai apresentar para a gente milagres, não apenas como milagres, mas como sinais. Então, é essa divisão aqui, deixa eu dar um zoom para você ver com mais facilidade. O Evangelho de João tem 21 capítulos, 21 capítulos. Ele tem um prólogo do capítulo 1, tem depois o livro dos sinais, do capítulo 2 ao capítulo 11, em que ele vai apresentar 7 sinais. Depois a gente vai falar dos sinais, mas hoje eu quero só falar do prólogo. Vai falar dos 7 sinais que apontam para o coração do livro, que é a paixão de Cristo. Você vê que mais da metade do livro vai falar sobre a paixão de Cristo, sobre a última semana de Jesus na Terra. Então, no fundo, o que você vai ver aqui? Qual é o objetivo maior de João? É fazer com que você creia nesse Jesus que se entregou por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois tem no capítulo 21 a conclusão. Agora entenda o que nós vamos fazer juntos aqui, por favor. Bem, por que eu dividi esse nosso encontro, esse nosso estudo, esse nosso panorama de João em 9 encontros? Porque nós estamos no primeiro encontro. 1 mais 7 sinais, 8. E 1 dá paixão e conclusão, 9. Por isso que eu dividi em 9 encontros, porque hoje é o primeiro, para a gente dar a introdução e explicar o que nós vamos fazer. A partir do próximo encontro, a gente vai olhar cada um dos sinais separadamente. Cada um dos sinais. Então, nós vamos ter 7 episódios falando dos sinais que vão mostrar sobre a paixão e que relação isso tem com a paixão de Cristo. Isso não tem em outro evangelho. Você tem que aproveitar aqui. Essa é a chave hermenêutica que eu estou propondo para você. E depois, no 9, uma conclusão. Quero também dizer que a cada semana eu vou disponibilizar, com a ajuda do pessoal da comunicação da Barão do Taquara, um PDF com o conteúdo do que eu estou tentando compartilhar com você. Primeiro eu escrevo, depois eu tento transformar isso em aula, e aí, então, você tem essa mescla, mas nada substitui a leitura das Escrituras, tá bom? Eu vou ler esse texto de João, capítulo 1, versículos 1 a 18. Por favor, preste atenção, que a gente vai enxergar essa história do ovo. Tá vendo o ovo aqui? Então, o ovo é... O ovo é... Deixa eu tentar explicar melhor. O ovo é uma explicação didática que eu encontrei para o quiasmo. Que nome estranho, quiasmo. Eu achei esses nomes teológicos muito lindos, mas dificultam muito a gente se aproximar do outro. O que é o quiasmo? Eu gosto de pensar na cebola ou no ovo frito. Por que eu escolhi o ovo e não a cebola? Porque o quiasmo vai dividir igual uma cebola em camadas, ok? Um pensamento em camadas. Depois você dá um Google e vê direito o que é o quiasmo. Mas por que eu pensei no ovo? Porque o ovo é composto da casca, da clara e da gema. Qual é o conteúdo principal? Não, é o ovo. O ovo é isso tudo inteiro. Mas é engraçado porque a casca protege a clara, que protege a gema, de onde vem a vida. É por isso. Porque, na verdade, essa construção do quiasmo, ela tem interesse de mostrar a essência, o que está no meio. Deixa eu tentar exemplificar.
para ficar mais fácil. Você tem, por exemplo, no Pentateuco, 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, aí você tem Gênesis o começo e Deuteronômio o começo também. O começo da vida, o começo da nação, e agora a nação começando a tomar posse da promessa. Rapaz, o negócio é legal demais. Aqui você tem a caminhada do povo e aqui você também tem detalhes da caminhada do povo. Aí só vai faltar um dedo aqui no meio, que é muito interessante, que vai falar dos 5, né? Que vai falar da santidade. Então, qual é a essência da Torá? Qual é a essência dos 5 primeiros livros? Qual é a essência da lei? Santidade. Relação com Deus. Quiasmo. Isso é um quiasmo. Vamos descobrir o que é o quiasmo do Evangelho de João? Eu vou ler e você acompanha aí na versão que você tem na sua Bíblia. Extraordinário. Agora acompanhe comigo aqui o quiasmo. Veja, no versículo 1 e 2, o João vai fazer questão de mostrar que Jesus estava com Deus e Jesus é o verbo de Deus. No versículo 18, ele vai afirmar novamente a mesma coisa. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. No versículo 3, ele vai falar sobre a criação. Olha lá, Jesus, então, está falando da criação e da nova criação. Você percebe isso? Também está falando aí, no que a gente vai falar sobre a humanidade, no versículos 4 e 5, e depois vai falar no versículo 16 sobre a dádiva da humanidade. E aí você vai chegando no coração, na coisa mais importante. O verbo vem, o verbo se encarna, mas preste atenção, por intermédio do verbo é que cremos que Jesus se tornou o Filho de Deus. Então, é isso. Esse é o nosso primeiro encontro. Eu queria que você pensasse muito nessas questões de ter a palavra encarnada no nosso meio. A palavra se tornou gente. A palavra se tornou Jesus. O mundo foi criado pela palavra. O marco da presença divina era o tabernáculo. E agora, como diz João, Jesus tabernaculou conosco, criou sua tenda entre nós. Pensa nisso. Reflete nisso. E eu queria muito que você voltasse e a gente começasse a ver juntos mesmo, os sinais que marcam essa glória do Filho de Deus. Minha oração é que Deus te abençoe muito e que nós cresçamos juntos, descobrindo essa glória do Pai revelada na pessoa de Jesus e nas coisas, todas as coisas que ele fazia. Deus te abençoe. Quero convidar você a orar comigo, mas também preciso te lembrar que você pode acessar esse material da aula de hoje na descrição que tem aí no vídeo. Se você clicar, você vai conseguir visualizar o PDF e repensar em tudo que conversamos hoje. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer por esta oportunidade. E tu, que vês muito além do que nós podemos enxergar, abençoa cada um que assistiu essa aula e que quer aprender um pouco mais da tua palavra. Senhor, vê as intenções dos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus, em amor de Jesus, palavra encarnada, que abriu o caminho para conversarmos contigo. Amém, amém. Deus te abençoe. Até a próxima.